Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar sobre o artigo 400 do Código de Processo Penal. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Galera, processo penal existe por um motivo. Não foi capricho do legislador de criar uma lei, para disciplinar como deve ser um processo. Qual a ordem, o que deve ser feito, o que não pode ser feito. E a leitura do Código de Processo Penal deve ser feita a partir da Constituição Federal. Então, nesse sistema piramidal, primeiro entender quais são os princípios, os predicados constitucionais que se vinculam ao Código de Processo Penal. Então, a gente vai ter ali ampla defesa, contraditório, dignidade da pessoa humana, igualdade, presunção de inocência, vedação ao tribunal de exceção, que parece que está em desuso, já que está acontecendo no Brasil, né? Imparcialidade do julgador, dever de fundamentação, lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, enfim, tá? A ordem dos tribunais, então, juiz de primeiro grau, né? O juiz natural, que também é um direito do réu, depois recurso ao tribunal, o STJ, STF, as matérias infraconstitucionais são tratadas pelo STJ, as matérias constitucionais são tratadas pelo STF e tudo mais. Beleza, né? Recursos, tem habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, tá certo. Feita essa leitura da Constituição, você vai compreender o Código de Processo Penal a partir da Constituição Federal. Então, a Constituição é o nosso ponto de partida. E por que a leitura do artigo 400 requer essa noção constitucional do processo penal? Porque está vinculado ao direito à ampla defesa, contraditório e devido processo legal. O que é devido processo legal? O processo tem que ser rígido. O processo tem que correr da forma como está disciplinado. Ah, mas e se houve uma violação por parte do Estado? Nulidade. Mas hoje em dia, é o jeitinho brasileiro que está presente nos tribunais, não se reconhece nulidade sem prejuízo. Como se o Estado pudesse violar a lei. Quem não pode é você. Você se violar a lei, ainda que não dê prejuízo, por exemplo, um crime formal, violou a lei, vai tomar fumo. Mas o Estado marginal, e eu chamo o Estado brasileiro de Estado marginal, ele entende que ele pode violar a lei. E se não houver prejuízo, quem vai dizer que houve prejuízo não é ele mesmo? A nulidade, ela não é reconhecida. É uma questão de mentalidade, uma mentalidade marginal, e enfim, a gente vai tratando isso aqui ao longo das postagens nesse canal, mas quem é daqui já sabe que eu advogo essa ideia de um Estado marginal, né? Um Estado que não tem moralidade para aplicar a lei sobre você, porque ele mesmo viola a própria legalidade. E o artigo 400, ele diz como deve, qual é a ordem que deve ocorrer a audiência de instrução. Instrução, debates e julgamento. E diz o seguinte: na audiência de instrução e julgamento, e em especial, na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a vítima, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, ou seja, as testemunhas de acusação, e pela defesa, nesta ordem. Veja, ele faz uma ênfase redundante. Por quê? Porque a ordem já está ali, né? Primeiro ofendido, suas testemunhas, testemunhas da defesa. Nesta ordem. Ele usa essa redundância, até talvez porque já sabia do jeitinho brasileiro, para dizer o seguinte: tem que ser assim. Não pode haver uma inversão. Doutor, mas eu atuei num processo que houve inversão. Calma, porque tem uma exceção, que é da carta precatória. Então, às vezes, uma testemunha está em outro estado, está em outro país, tem que mandar uma carta precatória, uma carta rogatória. E aí não tem um controle para saber quando que vai vir. Então, se o ato está designado, produz-se o ato, depois vem a carta. Se o réu achar, se a defesa do réu achar que ele deve se manifestar sobre aquilo, pede de novo uma oportunidade para manifestação, para exercício até da própria autodefesa, para se manifestar sobre o que foi produzido na carta precatória ou carta rogatória. Essa é a única exceção. Se houve inversão fora dessa circunstância, é nulidade. Aí os tribunais vão dizer: ah, mas qual foi o prejuízo? E é disso que a gente vai falar. Vamos supor que primeiro a testemunha de acusação preste depoimento. Peraí, ela tem que estar alinhada com a versão do ofendido, para a gente poder confrontar.
Isso já é um prejuízo à ampla defesa, já é um prejuízo ao contraditório, ao devido processo legal, nem se fala, porque se inverteu a ordem. Ah, mas veja, tem juiz que pede para inverter pela conveniência dos trabalhos. Ok. Pela conveniência dos trabalhos, se quer violar a lei. Imagina o réu falando, olha, eu cometi o roubo sim, mas foi para conveniência da minha vida. Vai se admitir uma escusa desse nível? Não, né? Então, um Estado que viola a lei não tem moral para processar e condenar alguém por também violar a lei. Já é uma questão, para mim, é tão clara, né? E o prejuízo, qual que é o prejuízo? Ora, primeiro, a palavra da testemunha, a vítima, que geralmente assiste o ato inteiro, vai estar ciente do que a testemunha diz. Como que eu vou fazer o confronto da testemunha com a versão da vítima se a testemunha falou primeiro do que a vítima? É um prejuízo manifesto, tá? É um prejuízo manifesto ao direito de defesa. Prejuízo ao direito de defesa. Então não pode haver inversão, tá? Não pode haver inversão. E o código diz, nesta ordem, é isso que tem que ser respeitado, ok? E depois disso, doutor, depois das testemunhas de acusação, de defesa, depois do ofendido, diz o seguinte, bem como aos esclarecimentos. Então vamos lá, primeiro a vítima, suas testemunhas, testemunha de defesa. Depois, esclarecimentos de peritos, acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o réu, o acusado. Réu fala por último. Réu fala por último. Eu ainda tenho a compreensão de que o réu fala por último sempre. Acontece uma coisa muito, muito indigesta, fruto de um Estado ilegal, de um Estado ilegal, que é, quando você vai fazer uma sustentação oral, a procuradoria fala depois. Porque existe uma ficção de que a procuradoria é um órgão que não é um órgão de acusação. Só que quando o procurador vai falar, está escrito na placa atrás dele assim, Ministério Público do Estado de tal. Como ele não é acusação? São coisas do Brasil que são bem, bem intrigantes. O Brasil ele tem umas coisas assim, meio que tudo é cínico, assim, sabe? É tudo meio que fingido, né? É um cinismo institucional grotesco. Então você faz a sustentação, defende ali sua tese de defesa, depois vem a acusação. Ah, não, mas procurador não é órgão acusatório. É sim. É sim. Me mostre uma manifestação da Procuradoria que foi contrária ao Ministério Público. Né? Tem até uma entrevista do Roberto Tardelli, se não me engano, que ele fala que ele era pressionado, porque ele, como alguém afeito à legalidade, falava, às vezes dava parecer contrário. E o pessoal, como assim um procurador dando parecer contrário ao do promotor, à acusação? Isso não existe, nós somos amigos, etc. Então existe essa cultura, tá? Então o réu deve falar sempre por último. Ao meu ver, até em sustentação oral. Mas o Estado marginal que quer acusar você não prevê dessa forma e preserva esse abuso, né? Essa violação do direito à ampla defesa contraditória. Mas, em regra, no mundo ideal, né, durante o processo, o réu fala por último. Houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a questão envolvendo corréus colaboradores e corréus não colaboradores. É óbvio que o colaborador ele tem uma posição de vantagem frente ao réu não colaborador. Portanto, o réu não colaborador fala por último. Ou os réus não colaboradores falam por último, em prazo comum distribuídos entre si. E os colaboradores antes. Por quê? Porque aquele que colaborou tem interesse com a acusação. Ótimo. O Supremo Tribunal Federal decidiu assim. Então nós temos um precedente da Suprema Corte que, inclusive,
é de relatoria, se não me engano, do Alexandre de Moraes. Tem um trecho que ele fala: deve se manifestar por último sobre documentos, depoimentos, etc. e tudo mais. Então, esse é o caput, né? O texto do artigo 400 do Código de Processo Penal. Dúvidas, críticas, ameaças, deixem aí nos comentários. Contato comigo está na descrição. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima.